Bom, nesse vídeo eu vou mostrar condicionais e os tipos booleanos. Então eu vou usar o Scratch para demonstrar um exemplo de uma condicional. E depois eu vou fazer no Python o correspondente. Então imagina que eu tenho lá aqui o meu when I clicked na bandeira. Eu vou usar esse cara aqui também. Aqui, ó. Então, condicional que nós temos aqui, nós temos esse if tal condição acontecer, faça o que está aqui dentro. E nós temos esse se tal condição acontecer, faça o que está aqui dentro, se não, faça essa daqui. Primeiramente vamos usar somente essa daqui. Então, quando ele clicar na bandeira, se alguma condição que eu vou colocar aqui depois for verdadeira, for true, ele vai dizer esta condição é verdadeira. Tá, agora o que a gente consegue colocar de condicional aqui? Temos esse bloquinho verde aqui, que ele compara se esse número aqui é igual a esse. E se ele for igual a esse, ele vai retornar true ou false. Então, eu vou colocar aqui 51, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, quando eu clicar, ele vai perguntar se 51 é igual a 50, então exiba a mensagem, essa condição é verdadeira. Então, eu vou clicar aqui e ele não vai dizer nada, porque 51 não é igual a 50. Então, vamos deixar elas iguais, 50 e 50. Opa. E eu vou clicar na minha bandeirinha e ele vai falar, essa condição é verdadeira. Porque ele deu como verdadeira essa condição aqui. Deixa eu mostrar um exemplo do que acontece se eu executar esse cara aqui. Ó. Se eu mandar ele dizer o resultado de 50 igual a 50. Olha lá, true. Então quer dizer que 50 é igual a 50. Ele resolve como true. Se eu colocar outro número aqui e executar, ele vai dar false. Então esse seria o nosso tipo booleano. True e false. Vou mostrar como funciona ele no Python. Então aqui nós temos um arquivo Python, deixa eu colocar um pouquinho maior. Eu criei um novo arquivo aqui chamado condicionais.py e vamos instanciar uma variável. Vou chamar ela de condicional igual a true. No Python, você define um true ou false com comparações, pode ser menor, maior, igual, mas caso eu queira definir diretamente falando que ela é true, é com T maiúsculo e, e a gente tem o true e nós temos o false. Então é verdadeiro ou false. Então imagine que eu tenho essa condicional, se eu der um print incondicional e eu mandar executar, ele vai retornar para mim true. Assim como se eu colocar false e ele executar, ele vai retornar false para mim. Beleza. Agora vamos usar nosso exemplo aqui, né? Se... Opa, deixa eu arrancar isso aqui. Vou colocar aqui. Então, se dois números forem iguais, ele vai printar alguma coisa. Então vamos fazer aqui, ó. If, esse é o comando em Python. Os if aqui, ó, igual if aqui. Se 50 for igual a 50, vou explicar porque isso aqui não dá problema, tá? Não é dessa forma que você escreve no Python. Mas no Scratch seria isso aqui. Quando eu for comparar coisas no Python, eu tenho que usar dois iguais. O 1 igual é de atribuição. Por exemplo, eu tenho uma variável e eu coloco o igual aqui para ele atribuir esse valor aqui. Quando eu quiser comparar, eu tenho que usar dois iguais. Então aqui é uma pergunta. Sempre depois de uma pergunta, de um comando desses aqui, desse tipo do Python, eu tenho que colocar dois pontos. Seria o equivalente ao then aqui, ó, o então. Então, se tais números forem iguais, then faz tal coisa. Agora, como que eu faria essa parte aqui do dizer dentro, ficar condicionado a isso aqui? Porque eu posso ter um say aqui fora, ó, ele está debaixo do if, mas esse cara aqui, ele não está vinculado com essa condição, ele sempre vai executar ela. Então eu quero colocar algo que seja vinculado a essa condição aqui.
Então a gente usa a indentação. Se eu colocar 2 pontos aqui e apertar Enter, automaticamente ele vai colocar o cursor à direita da onde a gente colocaria aqui. Então, ou se você estiver aqui no começo, você aperta 2 pontos. Se ele estiver aqui no começo, você pode apertar um Tab, o botão Tab. E ele vai colocar na posição de todos os comandos que ele vai executar se isso aqui for verdadeiro. Por exemplo, se 50 for igual a 50, eu vou colocar print a condicional é verdadeira. Beleza? Então, eu vou executar e ele vai exibir para mim a mensagem a condicional verdadeira. Então, é o equivalente a fazer isso aqui, ó. 50, 50. Se eu rodar essa condicional verdadeira. E o que que acontece se eu colocar uma que não é verdadeira? Por exemplo, 51 é igual a 50? Não. Então, ele não vai fazer nada. A mesma coisa aqui. Então, se 50 é igual a 50, executa isso aqui. Se não, não vai executar nada. Então, eu vou colocar diferente para a gente testar. E eu rodei e ele não exibiu nada para mim. Então é isso. O if serve para isso, para eu colocar uma condição que ela seja verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu posso usar o igual, eu posso usar o maior ou o menor. Mas, por exemplo, se eu perguntar se 51 é maior que 50, ele entra aqui. Vou executar para vocês verem. A condicional é verdadeira. E se eu colocar, sei lá, um número menor aqui, sei lá, 49. 49 é maior que 50, eu vou executar e ele não vai me mostrar nada. Então, é assim que a gente usa o if no Python e aqui é o equivalente no Scratch. Tá, mas imagina que eu quero executar algo aqui e eu quero executar aqui, sei lá, print a condicional não é verdadeira quando não for. Aí você faria dessa forma aqui, ó, 49 é menor que 50. Você verificaria 2 vezes? Não precisa. A gente pode usar junto com o if o else, que é basicamente se tal condição é verdadeira, executa isso. Se não, executa isso aqui. Print a condicional não é verdadeira. Vou executar e ele vai falar para mim que a condicional é verdadeira, porque 49 é menor que 50. Agora vamos alterar esse valor aqui para 51. Aí ele vai exibir a primeira mensagem e não a segunda. No Scratch nós temos o if else também, que é esse aqui, ó. Então, se for igual, executa. Nós falamos que ela é verdadeira. Se não, nós dizemos que esta condição não é verdadeira. Então eu vou executar. Ela vai cair na segunda. Essa condição não é verdadeira, porque 51 não é igual a 50. Agora, se eu colocar uma condição onde isso seja verdadeiro, 50 é igual a 50, e executar, essa condição é verdadeira. E esse é o equivalente no Python. If, condição, 2 pontos, o item à direita, identado à direita, não é um espaço. Ó, se eu apertar só um espaço, ele não vai aceitar. Precisa ser um tab. E eles têm que estar todos alinhados dessa forma. Falando mais sobre os tipos booleanos, imaginem que aqui eu poderia ter diretamente escrito true, onde ele, tanto que ele fica aqui, ó, com a opacidade mais escura, porque ele está dizendo que ele nunca vai chegar nessa parte desse código, porque aqui está true. Então, sempre quando for true aqui, ele vai ele vai exibir essa primeira mensagem. Se eu rodar, a condicional é verdadeira. Então, ele sempre vai cair aqui. Mas imagina que eu tenho que pegar esse valor de uma variável, por exemplo. Então, vou chamar minha variável, sei lá, vou chamar ela de A. E eu vou declarar ela aqui antes, para ela pegar um valor do teclado.
Imagine que eu vou pegar esse valor do teclado. Imagine que aqui eu guardo o valor dela. Por exemplo, A recebe true, se A, ele faz isso, beleza? Então, imagine que eu vou pegar do teclado, sei lá, um número. E eu vou comparar que ele tem que ser maior que 18, por exemplo. Então eu poderia colocar essa condição aqui, ó. Sei lá, imagina que eu peguei do teclado o número 30 e quero comparar se ele é maior do que 18. 18. O valor de A vai guardar o resultado booleano, é o tipo booleano, disso aqui. Ele vai guardar true ou false. Se isso daqui for true, vai ficar true no valor de A. Se for false, vai ficar false. E aí aqui no if else ele vai comparar o valor de A. Se for true, entra aqui. Se for false, ele entra aqui. Assim como eu posso colocar esse cara direto aqui, em vez de usar variável também. Mas imagine que eu preciso ler do teclado isso, e eu vou colocar se A maior que 18, executa essa primeira parte. Se não, executa a segunda parte. Aqui eu estou colocando hardcode, mas eu vou ler do teclado. Então eu preciso. Quando eu leio do teclado, eu leio como string, então eu preciso converter para inteiro. Aí eu vou ler meu input aqui. E eu vou colocar digite sua idade. E eu vou alterar as mensagens aqui. Opa. É maior de idade. Não é maior de idade. Então eu tenho esse cara que vai ler do teclado um valor, ele vai converter ele para inteiro, e eu tenho uma condicional que vai verificar se esse valor é maior que o que 18. Vou alterar de A para a variável idade, para ficar mais mnemônico o negócio aqui. Ele vai verificar se é maior de 18 e se for maior de 18, ele vai imprimir essa linha. Se não, o else, ele vai imprimir essa linha aqui. Então vamos lá, vou executar. Ele pediu para eu digitar a idade, eu vou clicar aqui no terminal, vou digitar a idade, vou colocar 21 anos. Vou dar Enter, aí ele vai falar, é maior de idade. Beleza, eu posso rodar o programa novamente, ele vai pedir uma idade, eu vou colocar que eu tenho 8 anos. Aí ele vai falar, não é maior de idade. Então, esse é o if else.